programa Estação Sorriso. O nosso assunto de hoje são cistos da cavidade oral. E quem está aqui conosco é o Dr. Dimitri Sarmento. Ele é mestrando em patologia oral e tem aperfeiçoamento em cirurgia oral menor. Dr. Dimitri, seja bem-vindo ao programa Estação Sorriso e as suas considerações iniciais ao nosso público. Primeiramente, obrigado pelo convite. Então, assim, elogio muito a iniciativa de vocês, que na realidade é importantíssimo a gente estar tentando levar isso para a população, que é importante, já que a saúde bucal é muitas vezes negligenciada de uma forma geral. E me encontro à disposição para responder o máximo possível das perguntas que forem elaboradas aqui. Doutor Dimitri, finalmente, o que é um cisto? Então, na realidade, você conceituar o cisto é bem simples. O cisto nada mais é do que uma cavidade patológica, então, algo anormal, que você vai encontrar na cavidade oral, assim como também em outras partes do corpo. Mas, na realidade, ele vai estar revestido por um epitélio e, no seu interior, você consegue encontrar uma quantidade de líquido, que aí varia de cisto para cisto, de acordo com o tamanho também. Ok. Ou seja, seria uma cavidade que é encontrada, no caso, dentro do osso, nesse caso? Provavelmente. E essa cavidade, ela contém líquidos, não é isso? Exato. Aliás, inclusive, nós vamos até conhecer um pouco desse líquido que é retirado de um cisto. Doutor, claro que nós sabemos que toda lesão, né, seja na boca ou em qualquer parte do organismo, ela deve ter uma origem. No caso do cisto, por exemplo, essa cavidade que o senhor fala, que é cheia de líquido, qual é a origem de um cisto na cavidade oral, por exemplo? Na cavidade oral, a gente tem o quê? Tem a presença dos elementos dentais, certo? Então, você pode classificar os cistos como cistos de natureza odontogênica e não odontogênica, já baseado na questão da cavidade oral. E aí, o que é que a gente pode ter? Na realidade, pode ter dois tipos de desenvolvimento. No caso, cistos de desenvolvimento, que são aqueles que eles iniciam pela proliferação do epitélio próprio do odontogênico durante a embriogênese, na fase de formação do feto, que aí vai predisponer a mais tarde você ter esse desenvolvimento, e, na realidade, questões inflamatórias, que aí vai estar relacionado à cárie dental, que a gente sabe que é o principal problema de saúde pública e que ela predispõe muito a manifestação de um cisto. Por quê? Na realidade, você tem a cárie. Se você negligencia ela vai evoluir e, de certa forma, leva a um processo de necrose da polpa. E se levando esse processo de necrose de polpa, você acaba que vai ter uma reação naquela região periapical. Que aí eu posso utilizar aqui o modelo e demonstrar a vocês que a região, que essa aqui, na parte vermelha... Meu caro câmera, só para explicar um pouco aqui, em relação a esse elemento. Então, nessa região vermelha que vocês estão observando, seria a polpa dental. E aqui a gente já pode demonstrar um processo carioso que está atingindo essa região de polpa. E isso, de certa forma, poderia evoluir para uma lesão periapical, que seria essa região de ápice do dente, ou seja, o final da raiz. Então, é um dos motivos de origem do cisto dental, por exemplo. No caso aqui, o radicular. Entendi. Quer dizer que a pessoa que apresenta um cisto na cavidade bucal, ou seja, essa cavidade dentro do osso, a origem pode ser até mesmo de células na formação de um próprio elemento que está começando, iniciando, ou também de uma bacteremia ou um processo, uma infecção dentro do canal, dentro do dente. Tudo isso aí, essas duas situações podem levar à criação, à formação de um cisto, né? Seria isso aí, né? Com certeza, basicamente isso. Bem, doutor, até agora ficou muito bem claro para todos nós que estamos assistindo também o programa, a questão do cisto, né? O senhor falou que era um cisto, é uma cavidade que se forma normalmente dentro do osso, mas também pode se formar sem ser dentro do osso, e tem esse líquido. E o senhor falou também que isso aí seria possivelmente de uma origem de células na formação do elemento dentário e também células de origem de problema infeccioso, até mesmo de uma cárie dentária. Agora, me diga uma coisa, é possível um cidadão que está nos assistindo, por exemplo, identificar se ele tem ou não um cisto? Bem, na realidade, para o cidadão se torna complicado, porque como são processos crônicos, geralmente esses cistos não têm sintomatologia nenhuma, ou seja, o paciente ele não sente dor, ele não tem aquela região exacerbada, não tem questão de tumefação, então é um diagnóstico praticamente subclínico. Você não consegue ter aquele diagnóstico, tanto para o paciente até mesmo para o profissional, muitas vezes.
Então, daí a necessidade de se ter exames complementares que vão ajudar muito no diagnóstico desse tipo de lesão. O senhor quer dizer que o cisto presente na cavidade oral, de certa forma, fica difícil um cidadão comum identificar, porque ele não tem, não existe sintomatologia, ele não sente nada com a presença desse cisto. Exato. A presença do cisto, ele não vai levar uma sintomatologia dolorosa, mas na realidade, se ele tiver infeccionado ou infectado, inflamado, aí sim o paciente ele pode relatar episódios de dor ou aquela sensação de ardência na região onde o cisto está presente, mas geralmente ele é totalmente assintomático. Estamos aqui com o Dr. Dimitri Sarmento, ele é mestrando em patologia oral e tem aperfeiçoamento em cirurgia oral menor. Doutor Dimitri, pelo que eu entendi, é difícil para o cidadão realmente ele saber se tem ou não um cisto. Agora, me diga uma coisa, o clínico, né, ele também consegue identificar, mesmo sendo um profissional da odontologia, ou também isso aí é difícil de se identificar pelo clínico, a não ser através desses exames, no caso? Então, na realidade, o clínico, ele também não vai ter aquela visão do cisto propriamente, principalmente se ele for intraósseo. Mas ele pode lançar mãos de alternativas, que no caso seriam esses exames complementares, solicitando eles, teria noção de você ter um diagnóstico sugestivo de cisto. E esses exames seriam justamente os exames radiográficos, representados principalmente pela panorâmica e pela raio-x periapical. E aí também tem uma questão já muito utilizada, a tomografia, que ela, de certa forma, dá uma dimensão melhor do que você está tratando. Mas, na realidade, a maioria desses cistos, eles são descobertos de forma aleatória. Uma radiografia simples de rotina, para exames, por exemplo, de documentação ortodôntica. É um exemplo que você pode utilizar para um diagnóstico de cisto. Realmente, inclusive fica um alerta aqui, as pessoas têm o hábito de ir ao dentista só quando tem dor de dente, né? E quero lembrar que um cisto desse, como o doutor mesmo falou, ele é descoberto por um acaso, ou seja, houve um caso, inclusive, de uma pessoa na Paraíba, eu conheci esse caso, que o paciente foi fazer panorâmicas para um tratamento ortodôntico e, no entanto, foi detectado a presença de algumas lesões que possivelmente seriam cistos. Quer dizer, se não tivesse tido aqueles exames, jamais teria se descoberto que esse garoto era um garoto mais ou menos... Não é um garoto, o garoto está vivo, inclusive, mas é um garoto numa faixa etária de 14, 15 anos. Doutor, o senhor falou que esses exames são panorâmicas, né? Além da panorâmica, existem outros exames também? Ou esse é o necessário, é suficiente? Bem, para o diagnóstico sugestivo, isso é suficiente. Porém, na realidade, você vai ter que fazer o tratamento e, se houver necessidade dessa remoção cirúrgica, teria que ser enviado para um exame histopatológico para, na realidade, se ter o diagnóstico conclusivo dessa lesão. Nós captamos algumas imagens também da internet de alguns cistos na cavidade oral. As imagens na tela do Estação Sorriso. Doutor, essa imagem é uma radiografia, no caso? Seria um raio-x panorâmico, onde você pode observar a presença de um cisto na região de molar posterior. Aquela mancha escura, o molar aquela é aquele mancha mais dentro escura na tela do lado direito, né? Aquela mancha certeza. Escura todinha sugere possivelmente... É sugestivo de cisto. Mas só ressaltando, é necessário que haja uma remoção desse cisto e encaminhamento para o exame histopatológico, para que assim se tenha um diagnóstico conclusivo de cisto. Ok, pelo que eu estou vendo assim, me parece que essa radiografia ela foi batida, esse paciente deve estar usando aparelho ortodôntico, porque tem, né? Exato. Está mostrando aqui, aquelas imagens ali. Exato. Então, possivelmente foi mais um caso que se detectou já porque se bateu uma panorâmica. Próxima imagem. Esse aí, doutor. Pronto. Você já observa um cisto de uma dimensão considerável, e aí talvez o paciente já tivesse alguma manifestação dolorosa ou até mesmo de tumefação nessa região, mas que na realidade também necessita-se de uma avaliação histológica mais apurada. Vale salientar, doutor, me parece que dentro dessas imagens, esse paciente deve ser jovem, né? Porque ainda tem elementos... Você observa ainda a presença dos elementos descidos, né? Olha só o tamanho... os germes dos permanentes ainda em erupção. Pois é, olha o tamanho da lesão, realmente é impressionante. Próxima imagem. Esse caso aí, doutor. Também vocês podem observar, é um caso que você tem uma imagem radiológica um pouco diferente, principalmente nessa primeira imagem que vocês estão observando, nessa primeira radiografia, mas que também é sugestiva de esse do lado direito, aquela imagem, cisto. aquele quadradinho que tem um círculo,
Ali provavelmente também será um cisto? Você observa que tem uma lesão bem circunscrita na região e que na realidade é muito sugestivo de cisto.